sou Giordana Portela, sou médica alergista da equipe da Unimed Teresina e a gente vai falar um pouco para vocês a respeito das alergias alimentares. As alergias alimentares estão aumentando sim, nós temos vários fatores para justificar isso. A diminuição da amamentação, já começamos aí desde a pequena infância, até mesmo a via de parto parece que pode influenciar, porque a gente sabe que no parto vaginal a criança recebe uma série de bactérias que são diferentes das bactérias que a gente recebe quando vem pela via do parto cesariana. Então esse perfil de bactérias diferente já pode mexer com a flora intestinal e isso vai ter toda uma diferença em relação à absorção dos antígenos, que são aquelas proteínas estranhas que nós já recebemos desde pequenos. Então, e toda uma modificação dessa resposta imunológica que cerca as alergias alimentares. Outros fatores que podemos também falar sobre as alergias alimentares estarem aumentando é a questão do uso de medicamentos, por exemplo, os remédios para refluxo, né, os inibidores para os sintomas de refluxo, podem também modificar a maneira como os alimentos são percebidos pelo nosso corpo, facilitando também as alergias alimentares. Atualmente, nós já temos uma série de exames para o diagnóstico das alergias alimentares. Ainda é muito necessário uma boa história, então é necessário uma boa consulta, que o paciente conte bem todo o começo dos sintomas. Isso faz uma grande diferença para o médico montar uma boa estratégia para diagnóstico, né? Mas tem os exames, nós já temos vários métodos, né? E um exame que é muito interessante, que ainda hoje tem um valor muito grande, são os testes de provocação. Nesses exames, os pacientes vão entrar em contato com os alimentos, mas com a supervisão do olhar do profissional alergista. Então isso tem que ser feito num ambiente controlado e num ambiente que possa atender possíveis reações alérgicas que cercam esse processo, né? Uma outra coisa importante é a gente fazer o paralelo entre as alergias alimentares e as intolerâncias. Então, como eu falei para vocês, a alergia tem todo esse processo imunológico que resguarda, nós precisamos ter as apresentações com aquele alimento, montar as respostas, essas respostas ficam guardadas. Nas intolerâncias, não temos esse processo imunológico relacionado, não. Nós podemos apenas ter sintomas quando se consome um alimento. Mas é importante que as pessoas entendam que é uma espécie de digestão que ficou ineficiente e não tem a ver com esses processos imunológicos. Então essa digestão, que ficou ineficiente, ela vai precisar de uma quantidade grande do alimento, na maioria das vezes. Muitas vezes, se o paciente consome a quantidade menor, ele consegue tolerar muito bem. Então, a quantidade do alimento, a forma como ele está preparado, o tipo de derivado do leite, por exemplo, que é consumido. Então, por exemplo, consumir um traço do leite em um biscoito é uma coisa. Consumir um leite condensado já é completamente diferente. Nas alergias, por exemplo, a quantidade do alimento não interfere no sintoma. Se eu tiver que ter uma reação alérgica grave à proteína do leite, por exemplo, não vai fazer diferença se eu comi um biscoito com a mínima quantidade de proteína ou se eu comi uma grande quantidade de leite. Porque o processo imunológico que ele é desencadeado é o mesmo, independente da quantidade de proteína que eu ingeri. Em relação ao tratamento das alergias alimentares, depende muito do tipo de alergia alimentar que foi diagnosticada e da fase de idade que o paciente está. Mas o tratamento hoje ainda é a restrição na dieta.